Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém? É uma honra para mim poder estar aqui nessa manhã, a convite do meu amado pastor Atos, da pastora Rafa. Nós saímos lá da Flórida com muito carinho para vir queimar com vocês nessa manhã. Amém? E eu tenho certeza que eu estou aqui diante de uma igreja que queima. Quando nós cantamos, me batiza com fogo, nós estamos dizendo com a nossa língua: Senhor, eu preciso de um tempo de ativação. Eu preciso de um tempo de mudança na minha vida. Eu preciso experimentar, viver, vivenciar algo diferente. Eu queria pedir para que os músicos do Lagoinha Washington Music não descessem. Fiquem aqui comigo em nome de Jesus. O pessoal da bateria, do violão. Eu sei que esse é um momento que a gente dá aquela descansadinha, mas eu quero chamar todos os músicos para cá em nome de Jesus. Eu acho que eles aproveitaram, mas eu e o pastor Atos, a gente anda no mesmo espírito, meu irmão. Eu e o pastor Atos, a gente anda no mesmo espírito. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, meu amado, que eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa manhã. Eu queria tentar, eu sou meio desastrado, mas vou tentar me ajustar aqui, espera um pouquinho. Eu queria, antes de começar a trazer a palavra, eu queria dizer que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã. Vocês estão vendo essa camiseta que está aqui? O que está escrito aqui? Está fraco. Está fraco. Sabe o que está escrito aqui? Lagoinha Washington. Mas você sabe o que isso quer dizer? Olha para o teu irmão que está do teu lado. Fala para ele, sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com você, Lagoinha Washington. E esse propósito, em nome de Jesus, eu creio pela fé que será ativado nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, eu queria que você curvasse sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós já te demos a nossa porção de adoração através do louvor. E nós cremos mesmo, Pai, que será um tempo de um mover profético, um tempo de ativação na tua casa, um tempo onde nós veremos, ó Pai, aonde o Senhor quer nos levar, através do teu propósito, da tua aliança conosco como a igreja. Então eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, todos os céus de bronze sejam quebrados, destruídos, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro mesmo, Pai, que através, ó Deus, desse momento, desse domingo, vidas serão impactadas, Pai. Ó Senhor, eu declaro mesmo que através dessa palavra ministrada, Pai, vidas serão transformadas a partir desse domingo. Eu faço as declarações que os céus fazem a respeito de Lagoinha Washington. Esta igreja viverá um novo tempo, esta igreja viverá um novo momento. Será um momento onde a glória e o avivamento caminhará, Pai, nesta igreja. Senhor, fluirá dessa tribuna como um rio de água viva. Eu declaro sim, Pai, em nome de Jesus, pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas libertas. Eu declaro neste lugar uma igreja que vai andar com o fogo do Espírito ardendo continuamente nos altares dos seus corações e vai impactar o Washington em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Mas para isso, nesse momento, eu te peço agora que os nossos corações, Pai, sejam terra fértil na tua presença, que os nossos corações, a nossa mente seja levada cativa à tua presença, Senhor, e que em nome de Jesus a tua palavra, ao cair nos nossos corações, possa trazer transformação em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então exalta o Senhor com palmas. Se é para Ele, é mais alto. Meu irmão, é com toda a intensidade. Seja intenso ao adorar ao Senhor. Seja intenso ao entregar a porção da tua adoração a Deus. Eu estava essa madrugada orando pela igreja. Eu estava orando pela igreja e
falei, Senhor, eu quero ministrar sobre algo que muitas vezes o homem ministra falando para si mesmo. Mas hoje não, hoje o Espírito de Deus quer me levar a falar com a igreja do Senhor. E você é a igreja. Mas essa palavra, entenda, ela não é uma palavra que ela vai cair no seu senso pessoal. Mas eu tenho certeza que ela vai cair no seu senso comunitário como igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Porque uma igreja, quando ela vai queimar, quando ela começa a queimar, ela começa de uma brasa para outra brasa, de uma brasa para outra brasa, de uma brasa para outra brasa, de uma brasa para outra brasa. E quando se vê, o fogo do avivamento chega e pega a igreja e leva ela no centro do propósito de Deus. Eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, em nome de Jesus. Se vocês puderem colocar para mim aí na mídia, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na tradução, enquanto a mídia coloca para a gente ali. Ok, já está ali? Oh, glória a Deus. Mídia, uma salva de palmas para a mídia da igreja, meu irmão. Glória a Deus, mais forte, porque é sobre um voluntariado, é sobre um coração disposto a servir. Diz assim, ó: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você entende esse texto? Então repete ele para o teu irmão. Vamos lá, vamos com força repetir isso, amém? Como igreja, porque enquanto você está profetizando a palavra de Deus, o inferno está caindo por terra na sua vida, o inferno está caindo por terra nessa cidade. Quando você entender, meu irmão, como igreja, há um princípio sobre a sua vida, há um princípio de poder. Você vai ver que todas as vezes que o pastor, ou a pessoa que está ministrando aqui fala para você declarar, a declaração não é para você mesmo. A declaração é para você abalar o inferno. Tem crentes aqui que querem abalar o inferno nessa manhã? Tem crentes aqui que querem pôr o inimigo para correr nessa manhã por 7 caminhos? Então vamos ler junto em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos junto? Agora olha para o irmão do teu lado e diz: mais em poder. A palavra de hoje fala sobre processos, acessos, propósitos e destino. O que o Espírito Santo pediu para que eu ministrasse sobre Lagoinha Washington Church é que existe um processo sobre a igreja. Existe um acesso para a igreja do Senhor. Existe um propósito para a igreja do Senhor. E existe um destino para nós como igreja. Certa vez, um grande incendiário do Evangelho, ele trouxe uma frase que dizia assim, ó: me dê homens que nada temam, senão o pecado, que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Quem disse isso foi o grande incendiário pentecostal chamado John Wesley. Quem aqui o conhece já ouviu falar. John Wesley foi um dos maiores incendiários do avivamento e da palavra. Eu poderia sim ousar dizer que foi um dos reformadores, para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. E ele disse essa frase, e essa frase tem muita propriedade: me dê homens e mulheres. Aqui tem homens e mulheres? Está fraco. Está fraco. Lagoinha, você tem que ser uma igreja que profetiza. Aqui tem homens e mulheres que nada temam senão o pecado, que não desejam mais nada a não ser a Deus. Então vamos abalar o mundo. Então vamos abalar o Washington. Vamos abalar o Washington, meu irmão. Você não foi plantado nessa cidade, meu amado, para ser um membro de banco, porque membro de banco é prego. Você foi plantado nessa igreja. Há um propósito espiritual para você ser um incendiário, como John Wesley foi, para abalar o Washington DC. Deus está nessa manhã levantando um exército aqui em Washington DC.
E eu quero declarar mesmo, em nome de Jesus, com a autoridade que Deus impôs sobre a minha vida, o tempo da normalidade e da neutralidade nesta igreja acabou hoje, em nome de Jesus. Essa igreja não vai ser conhecida como uma igreja neutra. Essa igreja não será conhecida em Washington como uma igreja que caminha no natural. Não, não, não. Ela será conhecida como uma igreja que caminha no sobrenatural de Deus. Você foi chamado, você foi chamada como portador de um fogo. Nós temos que ter esse entendimento como igreja. Nós fomos chamados como portadores de um fogo. Muitas vezes eu acho muito interessante, porque a adoração está queimando e a pessoa está assim, ó, me batiza com fogo. Não, meu irmão, você tem que pedir isso ansiosamente. Isso tem que sair de dentro de você. Isso tem que sair das suas entranhas. Deus, eu quero viver o propósito, eu quero viver a aliança, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver tudo aquilo que os céus sonharam para a minha vida. E eu pergunto para você agora, o que os céus sonhou para você como igreja? O que o céu sonhou a respeito de Lagoinha Washington Church? Sabe, quando eu cheguei aqui há 6 meses atrás, eu fiz questão que cada irmão assinasse essa camiseta para nós. E hoje eu entendo porque naquele dia Deus me moveu a fazer isso. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, que está sentado nessa cadeira, você tem um comprometimento com essa igreja. Você tem um comprometimento com algo maior do que a igreja, chamado Reino dos Céus, que se manifestará aqui na terra, se manifestará aqui em Washington. Chega de apatia. Chega de neutralidade. A igreja do Senhor tem que aprender a dar glória a Deus na terra e extravasar, ser um adorador extravagante na presença de Deus. Por 20 anos na minha vida, eu fui atleta profissional de futebol. E eu joguei nos melhores clubes de São Paulo: Portuguesa, Corinthians, Palmeiras. Para quem é palmeirense aí? Tem algum palmeirense aí? Glória a Deus, tem que se converter. Brincadeira à parte, uma das coisas que nós fazíamos como atleta era entender o propósito que o clube tinha naquele ano e entender que nós tínhamos que honrar uma camisa. E eu como atleta, eu vivi isso 20 anos da minha vida, honrando camisa. Não importa a circunstância, honre a camisa. Não importa o que falam, honre a camisa. Não importa como está a situação financeira do clube, honre a camisa. Em Lagoinha Washington Church, honrem aquilo que Deus colocou sobre as vossas vidas. Honra. Pastor, mas eu estou aqui pela primeira vez, eu não estou nem entendendo nada. Você já faz parte, meu irmão. Você já faz parte, está na chuva, é para se molhar. Aqui é uma igreja com comprometimento. Aqui é uma igreja que declara os céus na terra. A palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus vai dizer assim, ó: o reino de Deus, meu amado, não é um conceito, não é teoria. Paulo em ousadia diz assim: o reino do meu Pai, o reino do meu Abba é poder manifestado. E é engraçado, porque em Mateus diz assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra Lagoinha Washington Church. Eu vou ler mais uma vez, porque eu quero mesmo que essa palavra seja incrustada na tábua do seu coração. E as portas do inferno, céus de bronze, eu vou até implementar principados, potestades,
dominadores do ar, não resistirão, Lagoinha Tampa Church, não resistirão, Lagoinha Washington Church, vocês aqui na terra, não resistirão esse ministério, não resistirá essa localização geográfica. Quando o inimigo olhar para cá, ele vai falar assim: tem um povo nessa igreja, eu não posso com ele. As portas do inferno terão que fechar quando você passar. As portas do inferno terão que fechar quando você passar, meu irmão, porque não vai prevalecer. O tempo da normalidade nessa igreja, eu declaro em nome de Jesus, acabou. Uma das coisas interessantes é que não é sobre palavras bonitas. Eu vejo muitos pregadores pregarem palavras muito bonitas. Eu vejo pregadores massageando o ego de muitas pessoas. Mas há uma verdade sobre o Evangelho. E essa verdade é a verdade que eu e você temos que viver. A verdade do Evangelho é que nós entendemos que uma igreja, ela não pode caminhar por palavras bonitas, postadas, sobre uma manifestação que você ache real. Mas é sobre o sobrenatural de Deus. É sobre aquilo que nós andamos. É sobre aquilo que nós caminhamos. É tempo de se posicionar. Olha para o teu irmão e diga: é tempo de se posicionar. Pastora, fica de pé em nome de Jesus. Deus me mostra você e o pastor Atos um tanto quanto preocupados. Na sua casa há uma preocupação. Mas estende as suas mãos para o alto assim. Pastora Dani, segura na mão esquerda dela. Eu quero que uma irmã de fé, em nome de Jesus, se levante aí e segure na mão esquerda da pastora. Assim diz o Deus de Israel: assim como fui nos dias de Moisés, levantarei também aqui nesta casa pessoas como Josué e Caleb para caminhar com vocês, diz o Deus de Israel. Eu não plantei vocês aqui nessa terra para que vocês caminhassem sozinhos ou caminhassem com dúvida daquilo que eu posso fazer. Eu continuo sendo o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e não há nada impossível que eu não possa fazer. Enquanto as suas mãos estiverem levantadas aos céus, clamando a minha presença, haverá pessoas preparadas por mim, levantando as mãos de vocês e ajudando a vocês a preparar as armas forjadas que eu dou nas suas mãos para a guerra. Descanse o teu coração, filha minha. Descansa o teu coração. Sou eu o Deus que te escolhi. Sou eu o Deus que escolhi meu servo. Sou eu o Deus que coloquei o desejo e o propósito nos vossos corações. Crescer muitas vezes dói. A minha obra muitas vezes ela tem uma intensidade que muitas vezes nos assusta, mas nessa manhã eu coloco sobre a sua vida e sobre a vida do meu servo um espírito não de timidez, mas de ousadia. Ousadia, e aonde vocês pisarem a planta dos vossos pés será conquistado, e eu, o Deus de Israel, vos darei por herança, para provar que eu sou o Deus que te escolhi. Eu sou o Deus que te remi. Eu sou o Deus que tirei vocês de trás da malhada para viver um novo propósito na minha porção e na minha presença. O Espírito de Deus está despertando aqui nessa igreja uma geração nova a partir de hoje. Ontem eu fui convidado para ir jantar na casa de uns irmãos, por sinal,
maravilhoso, eu vou voltar mais vezes. E ali eu via uma criança. E eu fiquei olhando aquele bebê. E eu fiquei assustado com a independência daquele bebê. Aquele bebê, ele tem acho que 9 meses, acho que é isso, né? É 10 meses. Ele desceu do bebê conforto, saiu gatinhando, subiu nas cadeiras, sorria, interagia conosco. Presta atenção. Essa igreja vai parar de engatinhar para começar a andar. Não, você não entendeu. Deus me trouxe aqui nessa manhã como profeta. Eu saí lá da Flórida, meu irmão, e não me esforço. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção naquilo que Deus vai fazer na vida dessa igreja. Essa igreja é nova, é um bebê, mas é um bebê que vai começar a andar mediante ao centro do propósito de Deus. Vai ser uma geração que não apenas fala de poder, mas que demonstra poder por onde vai. Eu vejo mesmo espiritualmente aqui nessa manhã, meu irmão. Eu vejo como tochas assim, ó. Eu vejo como tochas. Eu vejo pontos incendiários aqui, ó. Eu estou olhando isso com os olhos abertos. E eu estou vendo cada ponto incendiário. E o Espírito de Deus me manda dizer: cada um de vocês vai carregar esta chama. Cada um de vocês, a partir desse domingo, viverá um tempo novo de avivamento na sua própria vida. E esse avivamento vai impactar o Washington. O Legacy não será mais o mesmo. O CRI não será mais o mesmo. O Rocket não será mais o mesmo. O ICARE não será mais o mesmo. Nada será igual a um tempo novo. Eu vejo como Deus assim, ó, antecipando as estações. Ele está antecipando as estações, pastora. Diz isso para os pastorados. Ele está antecipando as estações. Eu vejo o verão, eu vejo outono, eu vejo inverno passando, eu vejo primavera passando. Tudo muito rápido. Vocês não vão entender nada, mas uma coisa vocês vão conseguir perceber: a ação de Deus que será presente e abundante nesse lugar. Você sabe que certa vez eu fui num casamento e a noiva falou assim, ó: eu não quero que toque essa música. E eu falei: nossa, mas que autoridade para essa menina para o momento. Porque normalmente a noiva, ela está preocupada com o casamento, não é verdade? E a noiva ali, ela teve uma autoridade e disse assim: eu não quero que toque essa música no meu casamento. E eu falei: uau, ela está preocupada com esse detalhe. O Espírito Santo me manda dizer uma coisa: o que a noiva do Senhor designar aqui como palavra vai ser como um decreto descendo dos céus. Um decreto. O que você abrir a tua boca para dizer e profetizar acerca de salvação, e profetizar acerca de cura, e profetizar acerca de poder, vai ser como um decreto. Os anjos vão descer como um decreto. Ei, Lagoinha Washington Church está profetizando, eu estou descendo com o decreto. Agora sim, ó, pensa o anjo. Deus falando assim: ei, Miguel, Lagoinha Washington Church está orando. Lagoinha Washington Church está clamando. Lagoinha Washington Church está buscando. Lagoinha Washington Church está vivendo no meu propósito. Está ansiando a minha presença. Ei, Miguel, desce. Quebra os céus de bronze. Destrói potestades. Acaba com principados. Porque ali tem uma igreja que ora e adora. Ali tem uma igreja que vive o propósito. Ali tem uma igreja que busca intensamente a minha presença. É preciso a igreja de Washington nessa manhã. Lagoinha, se alinha. Se alinha. Em São Paulo nós diríamos assim, ó: fica esperto com o movimento. Fica atento ao que está acontecendo. Sabe, eu vejo como uma apatia espiritual, que não paira só sobre a igreja de Lagoinha, paira sobre Washington. Eu vejo como um comodismo espiritual. Eu vou para a igreja ao domingo, presto lá meu cultinho e está tudo certo. Ei, meu irmão, isso não é porção de adorador. Isso não é porção de adoração. A adoração queima, adorador queima. Sabe, se o pastor Atos e a pastora Rafa,
Eu vou falar para os voluntários, eu vou falar para o Ministério de Música aqui. Se tiver que ficar dependendo de escala para vocês estarem aqui, já está tudo errado. Porque o coração do adorador tem que queimar para estar na presença. Pastor, eu estou cansado, mas eu adoro. Pastor, eu estou com a carne moída, mas eu adoro. Pastor, eu estou cheio de problema na minha casa, mas eu adoro. Eu estou com problema familiar, mas eu adoro. Eu estou com problema financeiro, mas eu adoro. É de domingo a domingo. Não importa quantas vezes você seja requisitado. Aqui está teu nome. Se compromete. Vem e adora ao Senhor. Deus está chamando mesmo Lagoinha Washington Church para um propósito nessa manhã. Aqui nesse lugar diz o Deus de Israel. E faz assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, com muita fé. Aqui nesse lugar, cadeias serão quebradas. Corações serão incendiados. Um novo nível de autoridade vai surgir sobre esta igreja. E já está sendo liberado dos céus para a terra. É um tempo de ativação em Lagoinha Washington Church. Aleluia. Presta atenção, porque nós estamos numa conferência de avivamento. Sim ou não, igreja? Amém? Então posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir mais um glória a Deus? Posso ouvir mais um glória? Aleluia. Começa a fazer isso então durante a mensagem. Porque enquanto você solta o glória desce, meu irmão. Vocês não aprenderam isso aqui, então eu vou ensinar. Presta atenção, crente. Quando você começa a glorificar a Deus, a glória que é de Deus desce sobre a vida do crente. Aprenda isso. Você não está dando glória a Deus porque a mensagem está falando pouco ou muito ao seu coração. Você está dando glória àquele que era, que é e que há de vir. O desejado das nações, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Avivamento não fala sobre nós. Avivamento fala daquilo que nós somos chamados para ser. Um avivamento não vai falar sobre o que você é, mas ele vai falar sobre aquilo que você foi chamado para ser. A palavra de Deus diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sabe o que eu fico pensando? Quando Paulo disse isso à igreja de Coríntios, que tamanha ousadia. Você tem essa ousadia? Teria que ter. Mas eu declaro, você vai passar a ter em nome de Jesus, você que não tem. E você que tem vai usar ainda mais essa ousadia do Senhor. Aqui existirá uma igreja que anda na contramão deste mundo. Uma igreja que não se dobra e não recua e não se intimida. Uma igreja que não se dobra, uma igreja que não recua, uma igreja que não se intimida. Eu ousaria dizer aquilo que o profeta Isaías disse em Isaías 60, verso 1: levanta e resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Você pode pegar essa palavra para você? Então vamos declarar ela com muita fé. Diz assim, ó: levanta e resplandece, porque a glória de Deus já vem chegando na minha vida. Glória a Deus. Jesus. Olha só. Washington é tido como uma terra que faz frio. Todo mundo reclama, né? Que aqui faz frio. Vocês mesmos reclamam. Não é verdade? Mas eu quero dizer para vocês. Vocês foram plantados aqui. Tanto o crente que não entende o propósito de Deus e quer sair do lugar onde foi plantado. Ah, porque lá a grama do meu vizinho é melhor.
Lá no Sunshine State faz mais calor. Meu irmão, deixa de onda. Deixa de onda, meu irmão. Não é sobre o local onde você foi plantado. É sobre você. É sobre você. Deus te plantou aqui para ser bênção. Deus te plantou nesse estado para ser um agente, um portador de um avivamento. Eu vejo muita gente fazer o êxodo, gente. Eu atendo muita gente lá na Flórida fazendo o êxodo do norte. E 90%, pasme eles, quebram a cara. Sai fora do propósito de Deus. Sai fora do que Deus tem. Meu irmão, Deus é um Deus de propósito. Você já perguntou para Deus aonde é seu lugar? Você já perguntou para Deus onde ele te plantou? Você já perguntou para Deus qual é o propósito dele? Então deixa de onda, meu irmão. Porque não é sobre o local, é sobre você. Deus colocou sobre a sua vida um romper. E vai se romper aonde você colocar a planta dos pés. Mas dentro do propósito dele. Eu declaro mesmo essa apatia quebrada por uma igreja de poder. Eu declaro mesmo uma igreja aqui de sinais e maravilhas. Eu declaro mesmo aqui uma igreja que tem autoridade para decretar na terra aquilo que já foi estabelecido nos céus. O capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo ali ele está falando sobre a imaturidade da igreja de Coríntios. Ele está falando sobre a imaturidade, ele vem falando, ele vem construindo uma visão. E a visão que Paulo constrói é que só Cristo. Presta atenção, meu irmão. Não é sobre estádios, não é sobre palácios, não é sobre estruturas, não é sobre som, não é sobre mídia, mas é sobre Jesus. Igreja é Jesus continuando a caminhar na terra através do discipulado que ele colocou na sua vida. Paulo falaria à igreja de Coríntios, e quando ele fala à igreja de Coríntios, eu vejo essa autoridade apostólica de Paulo, pastor. Que autoridade é essa? Ele chega diante de Coríntios e fala assim, ó, é necessário que eu vá ter com vocês com o evangelho de poder. Porque o evangelho, volto a enfatizar, é sobre poder de Deus, não sobre palavras. E essa afirmação desafia diretamente aqueles que se vangloriam apenas por discursos eloquentes. Eu tenho visto muitos homens com muitos discursos eloquentes, e agora eu vou falar, e em nome de Jesus eu quero que você entenda isso espiritualmente. Eu tenho visto muitos homens se levantarem na internet com discursos eloquentes. Mas eu não vejo mais o inimigo se manifestando na igreja, como antigamente. Eu não vejo mais o inimigo batendo em retirada. Aí fala assim, sabe o que é, pastor? É que a gente não tem essa visão, mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz, a inerrante diz, que ele não resistiria à luz que está em nós. Então se ele está aqui, ele tem obrigatoriedade de bater em retirada em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o Espírito que habita o mundo. E tem um monte de pastor falando. Eu falo, evangelho banal. Evangelho que não leva poder para a igreja. Um evangelho fraco que não ensina a igreja a caminhar com poder e autoridade. Ei, meu irmão, o poder da cura está sobre a sua vida. O poder de resgate de vidas está sobre a sua vida. O poder, meu irmão, de falar para o inimigo, saia em nome de Jesus, bata em retirada por 7 caminhos, não está só sobre a vida do pastor, está sobre a vida da igreja. Mas a igreja tem que entender esse propósito de poder de Deus sobre a sua vida. Ousadia, diz o Senhor dos Exércitos para Lagoinha Washington Church. Ousadia, ousadia, ousadia. Eu não vos dei o espírito de temor, mas de ousadia, ousadia, ousadia. Louvor de ousadia, louvor que quebra cadeias, destrói muralhas, põe para correr o inimigo. Ousadia, ousadia, igreja. É tipo como Davi. Tem soldado aí?
olha para um lado, olha para o outro, ninguém se manifesta. Espera aí, vou eu. Vou eu sem armadura, mas com a armadura do Espírito. Vou eu sem uma espada afiada, mas com a palavra na minha boca. Vou eu, meu irmão, sem talvez ser bonito aos olhos humanos, mas que caminha sobre um evangelho de salvação, que vai levar a salvação para as pessoas. É isso que nós temos que ter entendimento. O evangelho não é sobre palavras bonitas, é sobre poder. O fogo do Espírito sempre marca um tempo. O que eu disse? Vamos lá. O fogo do Espírito sempre marca um tempo. Meu Deus, esse relógio está contra mim hoje. Misericórdia. Meu amado, presta atenção. A igreja do Senhor sempre caminhou sobre processos, acessos, propósitos e um único destino. É engraçado porque desde Jerusalém até os confins da terra, Deus tem conduzido o teu povo através de fases. E cada fase dessa revela a glória de Deus na vida da igreja. Existiram alguns movimentos que você tem que aprender como igreja. Whitefield, em 1750, aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele queimava. E os Estados Unidos e a Inglaterra foi palco de um grande avivamento. Evan Roberts, no país de Gales, em 1905, queimou o país de Gales de tal forma e houve um avivamento sobrenatural. William Seymour, avivamento da Rua Azusa, na Califórnia, em 1906, a palavra de Deus vai dizer que homens estavam reunidos também da mesma forma em Atos dos Apóstolos. Como esses homens se reuniram? Vineyard, no Canadá. Stephen Will, em Pensacola, na Flórida. E 2025, Lagoinha, Washington Church. Eu creio. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Em 2025, o lugar de avivamento, o lugar de conversão será Lagoinha, Washington Church. Mas que você entenda que para avivamentos acontecerem, e eu já vou terminar, nós não podemos admitir, nós temos problemas de igrejas modernas. O problema da igreja moderna, sabe qual que é? E eu não estou falando, pessoal, de telão, LED, eu acho lindo e eu amo. Eu não estou falando de nada de tecnologia. Eu não estou falando de processos com a igreja, não é sobre isso. Estou falando de espírito, amém? Problemas da igreja moderna espiritualmente, sabe quais são? Ela quer a unção, mas rejeita o sacrifício. Ela quer a influência aonde ela está plantada, mas sem pagar o preço da entrega do relacionamento. Ela quer ser relevante, mas não quer carregar o peso da cruz, que é o que tem relevância no Evangelho. Mas eu declaro que aqui não. Aqui tem uma igreja curada. Aqui tem uma igreja sarada. Aqui nessa manhã em Washington, eu vejo homens e mulheres. Eu vejo uma igreja que a partir desse domingo busca com sede e entrega tudo. Olha para dentro de você mesmo agora. Eu queria que você fizesse uma autorreflexão. Fala para Deus: Senhor, eu estou entregando tudo. Eu estou entregando o meu melhor. Eu estou entregando a minha melhor porção. Eu estou entregando o meu melhor voluntariado. Eu estou entregando o meu melhor louvor. Eu estou entregando a minha melhor participação. Eu estou entregando a minha porção. Eu estou como Atos capítulo 2. Eu estou ali no cenáculo, reunido com aqueles 120 insistentes que estavam sobre uma promessa. Vocês estão sobre uma promessa aqui.
120 insistentes sobre uma promessa de um avivamento, uma promessa de um espírito que viria. E a palavra vai dizer que eles permaneceram na promessa, e o propósito de Deus foi estabelecido. Veio um vento veemente e inundou todo o ambiente. Línguas foram repartidas como línguas de fogo naquele lugar. E o final da história, eles saem e começam a impactar Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Impactar Jerusalém, Samaria e os confins da terra. A palavra vai dizer que Pedro está subindo e ele olha e vê um aleijado. E sabe o que Pedro estava carregando depois de tudo isso? Uma palavra. Hoje, nessa manhã, você sai daqui carregando uma palavra, meu irmão. Uma palavra de encorajamento. Uma palavra que te faz ser igreja. Nessa conferência eu faço um desafio para a sua vida. Viva ela intensamente, do início ao fim. Respire igreja, do início ao fim. Ah, pastor, mas está querendo falar para mim deixar as demais coisas? Sim, porque as demais coisas serão acrescentadas. Viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo. Uma igreja incendiária. Viva Cristo. Vocês querem ver esse auditório lotado? Você é responsável por isso. Não é só o pastor Atos, não é só a pastora Rafa. Você é responsável por isso. Você é responsável por ir naquele condomínio de brasileiros e incendiar aquele condomínio de brasileiros, meu irmão. Você é responsável de não largar a arca. Carregue a arca junto. Seja você um Obed-Edom, leva a arca para a tua casa, se necessário. Abre um GC no ponto estratégico, mas seja um agente desse fogo. Seja um agente desse avivamento, porque é isso que é a igreja. Eu queria que o pessoal da adoração cantasse esse louvor agora, e você vai escutar ele de